Então, pessoal, boa noite. Bora. Eu queria dar boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Então, hoje é uma sessão do Serviço de Neurologia, né? Nossa sessão, como sempre, a gente busca trazer o que há de mais novo e um tratamento ou diagnóstico de patologias que são comuns. A ideia de hoje foi rediscutir porque no passado Francisco Montalverni nos brindou com sua presença aqui falando também sobre aneurismas intracranianos. Eu estava lembrando disso agora, mas foi uma situação que a gente estava num bar, e aí eu acho que a aula foi esquecida logo depois devido à ingesta alcoólica excessiva dos convidados. Mas hoje nosso objetivo é falar aqui um pouco sobre aneurismas intracranianos, o que há de novo, né, no tratamento, no diagnóstico, perdão, e no tratamento de aneurismas intracranianos. É uma condição importante, cada vez mais prevalente nos consultórios, dado que a gente tem feito cada vez mais exames, e a ideia aí é nos atualizar em relação às ferramentas diagnósticas no sentido de tomada de decisão e o que há de novo, o que há de moderno, o que há de possível ser feito no tratamento desses aneurismas. Então, nós vamos contar com o Dr. Saulo Lacerda, neuroradiologista, já conhecido de todos aqui, e falando sobre o que há de novo no diagnóstico, né, em estratificação de risco desses aneurismas, e Francisco Montalverni vai nos trazer novidades e nos discutir as abordagens terapêuticas do ponto de vista da neuroradiologia intervencionista. Nós temos aqui, Saulo e Francisco, tanto médicos, neurologistas, neurocirurgiões, internos, residentes, então a plateia é bem misturada, tá? Bem ampla. Alexandre Drayton, nosso eterno neuroradiologista, palpa toda a obra, ele será o moderador, e aí eu deixo a palavra com vocês. Eu queria começar com o Saulo. Saulão, a palavra está contigo, você pode... Tá, joia. Então, vamos lá, Murilinho. Primeiro, deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui minha tela. Tá todo mundo vendo aí agora? Tá. Tá, então, primeiro, agradecer você pelo convite. Foi um desafio, porque te confesso que quando você me convidou, tinha muito pouco caso guardado, e foi uma luta aí nas últimas semanas e no último mês para tentar um pouquinho de casos aí para tentar compartilhar com vocês, tá? Como você falou, o que eu vou mostrar hoje é o que a gente consegue fazer na nossa rotina, tá? Eu escolhi não abordar nada de literatura que não seja possível de ser feito agora. Por exemplo, não vai haver nenhuma abordagem em aparelho de 7 Tesla ou algo parecido. O que eu mostrar aqui é possível de ser feito hoje nos nossos serviços. Não tinha como deixar de agradecer essas pessoas, foram pessoas que me ajudaram, né, para montar essa aula. Alguns casos foram cedidos, foram colegas que alguns foram meus professores, hoje são grandes amigos. Um agradecimento aí à doutora Cristiane Campos, o Nelson, ao Tomás e o Vitor Hugo, que são grandes amigos e compartilharam alguns casos comigo para a realização dessa aula. Então, aqui é uma breve introdução, falando isso aí que você já mostrou, que cada vez mais a gente tem visto esses aneurismas, esses incidentalomas, né, presentes aí, que a literatura mostra em 2, 3, até 5% da população, dependendo dos estudos de autópsia, chegando até próximo a 7%. Você sabe que uma vez volto, a taxa de mortalidade é muito alta, né, até 40%, e os pacientes que sobrevivem, até 2/3 desses pacientes permanecem com algum déficit neurológico. Então, a aula aqui o objetivo dessa aula vai ser o estudo desses aneurismas que são descobertos de maneira ocasional. São pacientes que nos procuram por uma cefaleia, por um zumbido, por algum outro motivo, que a gente detecta um aneurisma e a gente vai ver o que a gente pode fazer por imagem com esses aneurismas. Então, o diagnóstico aqui é um diagnóstico ocasional. A decisão será sempre aí na mão de vocês em relação ao tratar e não tratar. E o que mais eu vou mostrar aqui, o que a gente tem feito de novo por imagem na avaliação desses pacientes. Em relação ao diagnóstico, os métodos que nós temos hoje não invasivos, a gente tem a angiorressonância, seja em aparelho de 1,5 ou de 3 Tesla.
E a angiotomografia. Não é uma grande briga aí na literatura qual dos dois métodos seria melhor. Parece que a angiotomografia ganha essa disputa aí com a sensibilidade um pouco maior. Esse é um trabalho interessante, publicado aí em 2011, que mostra uma sensibilidade de até 98% na detecção de aneurismas, pelo menos maiores do que 2, 3 milímetros. Então, sensibilidade muito alta. Esse é um caso aqui que compara um estudo por uma angiotomografia computadorizada com a imagem da angiografia convencional, mostrando esse aneurisma aqui na porção posterior do segmento supraclinoide, ambos os métodos aqui demonstrando esse aneurisma de uma forma muito parecida, né, muito similar. Em relação à angiotomografia, a gente dispõe de alguns softwares. Isso aqui são imagens que foram feitas em um caso recente, foi feito na semana passada, um paciente que tinha múltiplos aneurismas, tinha um aneurisma aí, então, de artéria comunicante anterior. É possível a gente fazer essas reconstruções em VR e mostrar para vocês a morfologia desses aneurismas. Então, vejam o aneurisma aí com a lobulação, com o aneurisma filho, bem no domus do aneurisma, né? Isso mostrando maior risco de ruptura, um aneurisma que eu poderia medir aqui, medir em torno de 6 milímetros, o colo em torno de 5 milímetros, então, muito bem demonstrado nos diversos planos, no plano sagital. Aqui um outro aneurisma, muito pequenininho, um aneurisma com 2 milímetros, muito bem visto, numa angiotomografia computadorizada. Aqui o sinal da seta mostrando aquele aneurisma pequenininho, ali por volta de 2 milímetros no segmento M1. Então, a angiotomografia tem sim uma sensibilidade muito alta, tem alguns poréns. Eu particularmente acho que em alguns aparelhos, dependendo da técnica, aneurismas ali de sifão carotídeo são mais difíceis de serem detectados, às vezes há uma contaminação com o sistema venoso do seio carotídeo, e aí às vezes a gente pode deixar passar esses aneurismas menores, aneurismas aí que eu estou falando em torno de 1 a 2 milímetros, tá bom? Então, aqui a angiotomografia está demonstrando esses aneurismas múltiplos. De fato, quando a gente compara, se nós dispusermos dos dois métodos para o mesmo paciente, o que a gente vai ver é que os dois métodos acabam mostrando, sim, esses aneurismas. Então, aqui um aneurisma muito pequeno, um aneurisma também próximo a 2 milímetros, aqui no segmento M1 direito, visto na sequência 3D TOF, e visto numa angiotomografia, uma angiotomografia um pouco mais antiga, com 16 canais, se não me engano, mas aqui aquela ectasia vascular também bem demonstrada, tanto no TOF quanto na angiotomografia computadorizada. Em relação à angiorressonância, tem alguns pontos que são favoráveis à angiorressonância. Primeiro, que não há radiação. Segundo, que não há necessidade da utilização do contraste endovenoso. Então, observem, essas imagens foram adquiridas através da sequência 3D TOF. Essa imagem foi feita na clínica Clivale. A gente tem aqui um aparelho de 1,5 Tesla, um aneurisma de bifurcação de artéria cerebral média, muito bem demonstrado. A gente consegue ver toda a sua relação com as artérias adjacentes, a relação do aneurisma ao polo aneurismático. Então, muito bem visto através da sequência 3D TOF. A gente não precisa de contraste, são aneurismas mais fáceis de serem seguidos por um método não invasivo, onde não há radiação e onde não há a necessidade da utilização do contraste endovenoso. Esse é um outro caso também lá da nossa clínica, onde a gente obteve também, esse paciente fez uma arteriografia, a gente pode comparar as imagens de um 3D TOF, numa sequência VR, onde a gente tem um aneurisma aqui das artérias carótidas bilateralmente. Vejam que aqui eram dois aneurismas muito pequenos, aneurismas até menores do que 2 milímetros, todos eles confirmados na arteriografia. Então, a sensibilidade é muito boa da sequência 3D TOF. Eu me arrisco a dizer que tão boa quanto uma angiotomografia computadorizada bem realizada. Eu acredito que com qualquer um destes métodos, nós teremos uma sensibilidade muito alta e a taxa de detecção desses aneurismas, basta procurar, também será extremamente elevada. Então, outro paciente, onde eu comparo aqui uma angiorressonância com a angiotomografia, então vejam os dois métodos mostrando um pequeno aneurisma na artéria carótida interna direita. A reconstrução 3D, se nós não dispusermos de softwares capazes de subtrair o osso, fica mais difícil. Então, neste segmento arterial ali envolto por estruturas ósseas, é difícil demonstrar esses pequenos aneurismas. Já na sequência 3D TOF, utilizando então a reconstrução VR, fica muito mais fácil e elegante em se mostrar essas pequenas dilatações aneurismáticas
destes segmentos arteriais, especificamente esses segmentos intracavernosos, e, de novo, ressaltando que, em algumas situações, essa opacificação mais precoce do seio cavernoso pode dificultar, limitar a detecção desses pequenos aneurismas destes segmentos arteriais. Então, de novo, aqui uma sequência VR, um 3D-TOF, onde eu consigo reconstruir, eu consigo retirar os vasos que podem eventualmente atrapalhar a demonstração do aneurisma, consigo ver em diversos planos. Vejam aqui, são imagens que a gente tem na workstation de trabalho, onde a gente consegue dar os nossos laudos. Eu consigo aumentar, eu consigo subtrair, estudar especificamente aquele aneurisma que é detectado nas imagens fonte. Então, aqui eu consigo dar um zoom. Tudo isso daqui é possível de ser feito na nossa estação de trabalho. Continuando, então, aqui, só comparando como é mais fácil o 3D-TOF, quando eu comparo com a reconstrução sem a subtração com a angiotomografia. As estruturas ósseas, elas realmente limitam, atrapalham a avaliação desses segmentos arteriais, e por esse motivo eu prefiro o estudo por angiorressonância na avaliação destes segmentos arteriais, e a gente ainda vai ver hoje aqui alguns outros métodos que acrescentam em muito a acurácia na detecção de aneurismos nesta região. Em relação à ressonância, continuando ainda no tópico angiorressonância, existe um debate qual seria a sequência, né, com maior capacidade de se estudar esses aneurismas. Seria a sequência 3D-TOF sem um gadolínio ou a angiorressonância com o uso do contraste? Esse é um trabalho bastante interessante que comparou os dois métodos. Comparou o 3D-TOF, que é aquela sequência onde eu não utilizo o gadolínio, com a sequência com o contraste. Então, para aneurismas pequenos, o 3D-TOF, eu me arrisco a dizer que é até melhor do que a angiorressonância com contraste. Aqui é a imagem da angiografia convencional. Eu comparo com o 3D-TOF e comparo com a imagem da ressonância com o uso do gadolínio. No 3D-TOF é uma melhor resolução anatômica. Então, para aneurismas menores, o 3D-TOF nos mostra uma melhor resolução anatômica. O papel da angiorressonância com contraste, ele está melhor definido para os aneurismas maiores. Então, o que esse trabalho mostra? Que para aneurismas maiores do que 1,3 centímetros, aneurismas maiores do que 3 milímetros, a demonstração do colo aneurismático, da morfologia do aneurisma, é melhor com a utilização do contraste. Então, quando a gente vê este aneurisma numa sequência 3D-TOF sem o gadolínio, há um fluxo turbulento, há uma delimitação muito imprecisa dos limites deste aneurisma e mesmo do colo aneurismático, quando eu comparo com a angiorressonância com o uso do gadolínio. Então, nem sempre nós utilizamos o gadolínio. Eu acho que é um papel do radiologista, na hora que estiver avaliando aquele paciente, decidir ou não em complementar o exame com a utilização do contraste. De novo, um outro aneurisma, onde tem uma comparação do 3D-TOF com a sequência com o uso do contraste, mostrando de novo como estes aneurismas maiores são melhor caracterizados com as sequências utilizando o uso do gadolínio. Então, esse é um caso recente, é um caso, inclusive, do Draito. Ele encaminhou esse serviço, esse paciente a mim. O que se tem aqui são as imagens sem uso do contraste, o 3D-TOF, comparando com a angiorressonância com o uso do gadolínio. Então, segmentos arteriais tortuosos, dólico-ectásicos, com fluxo lentificado, no 3D-TOF, ficam difíceis de serem estudados. Quando eu utilizo o contraste, apesar da resolução anatômica ser um pouco pior, mas eu consigo sim agora demonstrar muito bem esse segmento V4 esquerdo dessa artéria vertebral com segmento ectasiado. Da mesma forma, aqui vejam um aneurisma fusiforme nesse segmento aqui do segmento V4, aqui com fluxo lentificado no 3D-TOF e o uso do gadolínio, então, mostrando melhor este segmento arterial e o próprio aneurisma. Então, em segmentos arteriais muito tortuosos, dólico-ectásicos, aneurismas grandes, principalmente maiores do que 1 centímetro, a minha sugestão é que a gente faça também o uso do contraste para melhor avaliação tanto do aneurisma quanto do colo aneurismático. E neste mesmo paciente, a gente ainda fez o estudo de parede vascular, e o que era interessante, nesse caso específico, que o estudo da parede, assim como o TOF, eu acredito que foram melhores estudos para demonstrar uma pequena lobulação aqui no aspecto mais lateral do aneurisma, até mesmo melhor do que a sequência com o contraste, que tem uma resolução anatômica um pouco pior. Queria chamar a atenção
quando se realiza apenas o 3D TOF, tem que ter muito cuidado com esses segmentos tortuosos ou com aneurismas com fluxo lento. Se a gente olhar essa reconstrução VR no 3D TOF, pode passar com um exame normal, mas observem que quando eu abro a janela e quando eu utilizo o contraste, o que se mostra aqui é um aneurisma grande da artéria cerebelar posterior-inferior esquerda. Então, aneurismas com fluxo muito lento, segmentos arteriais tortuosos, dolipectásicos, é importante que se faça o gadolínio para que não se perca um diagnóstico como este daqui. Eventualmente, este diagnóstico desse aneurisma de artéria cerebelar posterior-inferior poderia ter passado batido aí numa sequência sem uso do contraste. Então, viu uma imagem que pode representar aneurisma no 3D TOF, e a sugestão é que se prossiga com a utilização do gadolínio. Uma outra técnica que também nós temos disponível, uma técnica que é o 4D, né, a Time Resolved MRI, onde você faz a infusão do gadolínio e você faz uma monitoração, assim, você vê o contraste chegando em diversas fases no cérebro. É um estudo mais fisiológico, parece uma arteriografia. Então, vejam aqui as imagens antes da chegada do contraste no cérebro, começando a pintar a artéria carótida comum, a artéria carótida interna, e as imagens sucessivas já havendo opacificação da veia jugular nas imagens mais tardias. O que é contra essa técnica 4D, né, fisiológica? É a menor resolução espacial. Então, de todas, a que tem maior resolução espacial é o 3D TOF. Essa sequência, ela a favor dela. O que se tem? É uma sequência muito mais rápida, uma sequência de 1 a 2 minutos no máximo, é uma sequência com menor susceptibilidade a artefatos. Então, são pacientes, por exemplo, que têm aparelhos ortodônticos e que impedem a realização da sequência TOF. A gente pode utilizar, abrir mão aí, do TOF e fazer essa sequência com o uso do gadolínio. E tem uma informação da hemodinâmica, da fisiologia. Isso, por exemplo, para avaliação de malformações arteriovenosas, também seria uma boa aplicação clínica desta técnica de ressonância. Então, a gente aprendeu aqui como diagnosticar, tem os prós e contras da tomo e tem da angiorressonância. A minha sugestão pessoal assim, é que a angiorressonância seria um método melhor, porque é tão sensível quanto a angiotomografia, não precisa de contraste, não precisa de radiação, principalmente naqueles aneurismas menores. Mas, uma vez diagnosticado os aneurismas, então entra aquela grande questão: será que a gente precisa tratar todos os aneurismas? Aneurisma diagnosticado é igual a aneurisma tratado, operado, embolizado? Essa é a questão que eu acho que faz mais parte da vida de vocês, da rotina de vocês, e o que eu vou mostrar aqui é se eu posso, de alguma forma, tentar ajudá-los nessa decisão que eu acredito que não é simples, né? A gente sabe que a maior parte desses aneurismas, ela nunca evoluirá para ruptura, então, e a morbimortalidade dos procedimentos também não são desprezíveis. Então, por vezes, acompanhar apenas o aneurisma pode ser uma das opções de tratamento. E para isso, hoje já se tem bem estabelecido inúmeros fatores de riscos que predispõem aquele aneurisma a um maior risco de ruptura. E quais seriam esses fatores de risco? O tamanho do aneurisma. A gente sabe que quanto maior o aneurisma, maior a chance de ruptura. A localização, hipertensão, não vou passar por todos aqui, mas o meu papel como radiologista seria na mensuração desse aneurisma, do colo aneurismático, a localização, determinadas localizações também têm uma maior chance de romper do que outras, a morfologia, se existe algum aneurisma filho, se existem lobulações, ou seja, a morfologia irregular também que predispõe esse paciente a um maior risco de ruptura, e em pacientes que têm mais de um aneurisma, 20% dos pacientes acabam tendo mais de um aneurisma, também são pacientes que têm uma maior chance de ruptura. Aqui é meu papel como radiologista lhes entregar essas informações. Então, aqui um estudo muito clássico, né? Um estudo conhecido por todos nós, inicialmente publicado em 98 e depois em 2003, que trouxe alguns dados que durante muito tempo foram utilizados na conduta terapêutica, né? Então, um trabalho publicado em 2003, ele nos mostrou que aneurismas menores do que 7 milímetros, tá? Nestas topografias aqui, tinham a chance de ruptura muito próximo a zero. E a gente sabe, na nossa rotina, na vida de vocês, que isso não é verdade. E isso foi provado em diversos outros estudos. Esse é um estudo bem interessante, mais recente, publicado agora em 2018, onde eles
seguiram 1.306 pacientes, de 1991 até 2016. E o que esse trabalho nos mostrou de interessante? Que esses pacientes foram agrupados em períodos de 5 anos. E nos últimos 5 anos, após todo aquele período de evolução, observe que 50% dos pacientes que sangravam, a causa da hemorragia subaracnoide eram por aneurismas menores do que 5 milímetros. 84% aneurismas abaixo de 9 milímetros, ou seja, abaixo de 7 milímetros sangra. E quanto mais tempo a gente observa esses pacientes, maior percentual desses pequenos aneurismas como causa da hemorragia subaracnoide. Esse é um trabalho que eu achei extremamente interessante, que mostra exatamente isso. Vejam de novo, reforçando aqui, após todo aquele período de 91 até 2016, 84% dos pacientes que sangraram tinham seus aneurismas menores do que 9 milímetros. Esse é um outro trabalho também clássico, um trabalho muito importante, que mostrou nessa população japonesa alguns dados interessantes. Primeiro, que eles mostraram que aneurismas menores do que 7 milímetros também sangravam. Tá? A presença não só do tamanho, da morfologia do aneurisma, a presença de aneurismas filhos também mostravam um risco aumentado de sangramento. E não só os aneurismas localizados na circulação posterior, mas também aneurismas da artéria comunicante anterior tinham um risco aumentado de romper. Então, com base em todos esses critérios e fatores de risco, o que se tentou, então, foi estratificar estes pacientes. Quais seriam os pacientes que teriam um maior risco de ruptura e, portanto, seriam os pacientes candidatos a um tratamento, seja ele cirúrgico ou um tratamento por intervenção. Esse é um dos critérios de estratificação de risco mais conhecido, né, um dos mais famosos aí, é o critério de estratificação Score Faces, onde a gente tem uma série de variáveis aqui que se analisa e pontua. Eu queria chamar a atenção para a pontuação dada ao tamanho do aneurisma e localização. Então, vejam que aneurismas acima de 2 milímetros recebem o número 10, e aqueles localizados aqui, por exemplo, naquela topografia de maior chance de ruptura, aneurismas de artéria comunicante anterior, de comunicante posterior e de artéria cerebral posterior, pontuam com 4. Então, isso é somado cada um destes números e esse paciente é colocado, então, nesta tabela de risco, mostrando aqui a chance de ruptura num período de 5 anos. Mas, mesmo esses critérios de estratificação de risco, eles também têm os seus problemas. Vejam que no FACES aqui eles não incluíram, por exemplo, história familiar, não incluíram a história de tabagismo do paciente, pequenos aneurismas. Vejam que aneurismas abaixo de 7 milímetros não são pontuados, ou seja, parece que não seria um risco a ruptura do aneurisma abaixo de 7 milímetros. Então, esses critérios de estratificação são passíveis de crítica, eles não são infalíveis. Acho que a tomada de decisão é muito mais simples naqueles aneurismas que pertencem a extremos, né, aneurismas muito pequenos, por exemplo, de artérias carótidas internas do segmento intracavernoso, seriam aneurismas que poderiam ser facilmente observados, enquanto aqueles maiores, aneurismas acima de 1,5 centímetros, certamente seriam aneurismas que poderiam ser tratados. E a grande questão é, será que eu posso ajudá-los naqueles pacientes onde a gente encontra ocasionalmente um aneurisma ali de 6 milímetros, de 7 milímetros? Será que eu consigo fazer uma estratificação individualizada deste paciente? Existe algum biomarcador de imagem capaz de predizer qual destes aneurismas tem uma maior chance de sangrar em relação a outro aneurisma, por exemplo, do mesmo tamanho? 2 aneurismas de 6 ou 7 milímetros com características de imagem diferentes. Será que eu tenho algum dado que eu posso lhes oferecer que pode ajudar a tomada de decisão? Então, a partir de agora, talvez seja a parte que mais seja interessante do ponto de vista de imagem, de radiologia, e eu queria abordar, a partir de agora, 2 aspectos. Primeiro, localização. Localização, não aquelas clássicas em relação à ruptura, mas uma localização específica que frequentemente a gente tem recebido alguns pacientes tentando dar esta localização. E, por fim, vou falar um pouco mais sobre a imagem como biomarcador de inflamação destes aneurismas. Então, a localização, eu queria dar destaque aqui aos aneurismas paraclinoides. Então, a questão que chega a nós na nossa clínica é: Saulo, esse aneurisma é intra ou extradural? Essa é uma questão chave
A gente sabe que os aneurismas extradurais são aneurismas que têm uma chance muito pequena ou remota de sangramento subaracnoide. Eles localizam-se no interior do seio cavernoso. E aí eu vou mostrar para vocês agora quais são os critérios de imagem que me permitem diferenciar um aneurisma intradural, ou seja, aquele aneurisma que pode sangrar para dentro do cérebro, de um aneurisma extradural, um aneurisma que está localizado dentro do próprio seio cavernoso. Então, o primeiro conceito que o anel dural externo é o reparo anatômico que define o tipo de aneurisma, tá certo? Então, é o anel dural externo que define se um aneurisma ele tem o seu crescimento intra ou extradural. Então, a gente vai por parte, tá? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, isso vocês sabem também, é em relação à origem da artéria oftálmica. Pela arteriografia, um dos reparos anatômicos que se utiliza para definir se um aneurisma é intra ou extradural seria a artéria oftálmica. Qual é o grande problema? Que a artéria oftálmica ela tem a sua origem intradural em 85% dos pacientes, tá? Vejam que em 7% desses pacientes a origem da artéria oftálmica é extradural. Então, em um percentual de pacientes, se nós utilizarmos a artéria oftálmica, a origem da artéria oftálmica como critério definidor, se o aneurisma é intra ou extradural, eu vou ter uma chance aí próxima a 15% de errar. Então, por imagem, por ressonância magnética principalmente, o que eu busco é demonstrar o tal do anel dural externo. Este sim é o reparo anatômico que me permite diferenciar se um aneurisma é intra ou extradural. Então, aqui vejam um segmento da artéria carótida interna. A gente tem um anel dural interno e um anel dural externo. O segmento arterial entre esses dois anéis durais seria o segmento C5. Aqueles aneurismas localizados inferiormente aos anéis seriam os aneurismas extradurais. Eu queria chamar a atenção dessa outra figura, desse desenho esquemático, onde eu tenho aqui o processo clinoide anterior, o anel dural externo, tá? Ele circunscreve aqui bem esta curvatura anterior da artéria carótida interna e se direciona ao diafragma celular. Então, é essa estrutura anatômica que eu procuro estudar na ressonância magnética e ela é o meu reparo anatômico que vai me ajudar na diferenciação desses aneurismas. Na angiotomografia, eu não consigo ver um anel dural externo e o meu reparo anatômico que eu utilizo é o chamado pilar óptico. Tá? O pilar óptico nada mais é do que uma estrutura óssea que conecta o processo clinoide anterior no corpo do esfenoide. Então, os aneurismas localizados abaixo da superfície inferior do pilar óptico são os aneurismas extradurais. Aneurismas localizados acima da superfície superior do pilar óptico seriam aneurismas intradurais. Aneurismas que se localizam, seja o colo ou o próprio saco aneurismático, entre a superfície inferior do pilar óptico e a superfície superior são aneurismas de difícil caracterização. Podem ser aneurismas, no caso, transicionais. Então, o meu reparo anatômico na angiotomografia é o chamado pilar óptico. E como eu encontro o pilar óptico na tomografia? O pilar óptico, como eu descrevi para vocês, é a estrutura óssea que conecta o processo clinoide anterior no corpo do esfenoide. Então, este daqui seria o pilar óptico não pneumatizado e deste lado esquerdo um pilar óptico pneumatizado. Então, aneurismas localizados abaixo da superfície inferior do pilar óptico seriam aneurismas extradurais. Aneurismas localizados acima da superfície superior do pilar óptico seriam aneurismas intradurais. Então, aqui apenas um resumo de tudo isso que eu já falei para vocês, e aqui um exemplo da literatura, onde se tem aqui o pilar óptico, aqui o processo clinoide anterior, e aqui o aneurisma claramente superiormente à superfície superior do pilar óptico. Então, aqui fica fácil um aneurisma intradural, utilizando o pilar óptico como reparo anatômico. Mas o mais interessante na detecção desses aneurismas, na caracterização desses aneurismas paraclinoideus, é a ressonância magnética. E existem algumas formas de se demonstrar o anel dural externo. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 dessas formas que eu acredito serem os melhores métodos capazes de estudar esse anel dural externo.
A primeira delas é a sequência Fiesta, que ele é chamado 3D-Cis, uma sequência altamente ponderada em T2 volumétrica que me permite fazer reconstruções em diversos planos. E vou destacar a necessidade do uso do gadolínio. Então, é uma sequência 3D Fiesta com o uso do contraste. Hoje em dia, é possível ainda fazer a fusão do 3D Fiesta pós-gadolínio com o TOF. Então, a gente consegue fazer uma fusão de imagens e eu vou mostrar isso para vocês também. E hoje, o xodó, o que eu tenho estudado bastante e que tem sido assim bastante útil na prática clínica, é o estudo da parede vascular. Então, hoje, o Black Blood, o estudo de parede vascular, permite avaliar esses aneurismas e caracterizá-los em relação ao anel dural externo. Então, esse é um trabalho bastante interessante também, onde foi feito uma sequência coronal T2 com cortes finos, e aqui a gente tem a curvatura anterior, e logo aqui nesta curvatura seria onde se insere, aqui onde a dura mater circunscreve, né, a própria carótida interna. Então, o anel dural externo seria aquela região que liga, né, pelo pilar óptico o processo clinoide ao diafragma celular. Então, esta seria a topografia, tá? Então, vejam aqui nesse caso, por exemplo, que o aneurisma, aqui seria o colo aneurismático e aqui o saco aneurismático, ele se localiza acima do anel dural externo. Então, é um aneurisma, neste caso daqui, intradural. Um outro exemplo, esse também é um exemplo do artigo, onde se tem aqui as imagens coronal T2, tá? De novo aqui, seria a região do anel dural externo, aqui se tem o aneurisma, e observem que o aneurisma cresce abaixo do anel dural externo, um aneurisma que tem o seu crescimento, então, extradural. Então, a gente utilizou aqui a sequência coronal T2 na caracterização desses aneurismas. Esse é um outro artigo que utilizou não só a sequência Fiesta, mas fusão de imagens da sequência Fiesta com a sequência 3D TOF, e aqui observem um aneurisma que tem um crescimento inferior e abaixo do anel dural, então um aneurisma extradural, e este aneurisma tem um crescimento não só para baixo, mas também para cima. Parte deste aneurisma ele é envolto por líquor, tudo isso aqui que é branco nessa sequência coronal Fiesta é líquor. Então, o aneurisma transicional tem um componente extra e um componente intradural. Então, esse é um caso que foi feito também lá na Clínica Clivale, onde eu consegui fazer a fusão das imagens de um Fiesta pós-contraste com um 3D TOF. Eu queria que vocês observassem aqui nitidamente o anel dural externo era possível de se ver, e aqueles dois pequenos aneurismas aqui extradurais e um outro aqui pequenininho também extradural. O anel dural externo aqui contactando, então conectando o processo clinoide anterior ali com o diafragma celular. Um dos limites, uma das limitações destas sequências seriam os aneurismas extradurais que têm um componente intra, ou se eu estou falando de um aneurisma extradural que desloca superiormente a dura. Por vezes, realmente é muito difícil saber se o aneurisma, ele de fato, ele é apenas extradural e está só deslocando superiormente a dura, ou se ele tem um pequeno componente intradural. Acredito que a sequência Black Blood, a sequência de parede vascular, possa nos dar algumas informações em relação a essa limitação. E um outro problema seriam os pequenos aneurismas de cavo carotídeo que se projetam inferiormente ao anel dural externo. A gente sabe que o cavo carotídeo está presente até 2/3 da população, né, em estudos de cadáver, e o cavo carotídeo nada mais é do que um recesso subaracnoídeo que se localiza ali posterior e inferiormente à artéria carótida interna. Então, seriam aneurismas que têm um crescimento, na verdade, eles seriam intradurais, mas que poderiam eventualmente aparecer, se projetar abaixo do anel dural externo. São algumas limitações. E aí, esse trabalho, que foi publicado agora em 2019, mostra o papel da imagem de parede vascular na caracterização desses aneurismas. Então, nesse primeiro caso, um aneurisma extradural, onde o aneurisma se localiza acima da própria diafragma celular. Então, aqui fica bem demonstrado um aneurisma intradural, diferente desse segundo caso, aonde eu acho muito interessante esse caso do artigo, que eles demonstram esta área de realce superiormente ao aneurisma, mostrando que ele tem um crescimento extradural, e aqui seria a dura mater, o próprio seio cavernoso, o plexo venoso deslocado superiormente. Então, a imagem de parede vascular tem sido bastante interessante na avaliação desses pacientes. Esse é um caso meu recente,
que tem esse aneurisma aí, então, na transição ali entre o segmento clinoide e oftálmico. Observem aqui a origem da artéria oftálmica. Por aqui fica difícil definir se esse aneurisma ele tem um crescimento, então, intra ou extradural, e o propósito aqui de se fazer imagem de parede vascular foi tentar, então, decifrar se esse aneurisma era intra ou extradural. Então, vejam aqui as sequências pré e pós-contraste da imagem de parede vascular, mostrando aqui para vocês o aneurisma. Aqui um artefato de fluxo, isso não deve ser confundido com realce do próprio aneurisma. Na sequência coronal, o que se tem? O aneurisma apresentando esse crescimento inferior, e o que eu vou mostrar para vocês é que existe algo realçando acima do próprio aneurisma, o que sugere fortemente que esse aneurisma tem um crescimento, então, extradural. Então, no plano sagital, vejam o realce do plexo venoso acima da parede do aneurisma. Então, é muito provável que esse aneurisma apresente pelo menos o saco extradural. O colo pode ser transicional neste caso aqui, mas o aneurisma se projeta inferiormente e eu consigo demonstrar aqui para vocês aquela área de realce que muito provavelmente é o plexo venoso do seio cavernoso. Outro paciente, 2 aneurismas naquela mesma topografia, de novo a mesma questão, se seriam aneurismas intra ou extradurais. Então, aqui são reformatações, tá? Aqui a sequência com as imagens de aquisição do 3D TOF, com a sequência VR 3D, mostrando aí os 2 aneurismas. Vejam que esse aneurisma é muito pequenininho, aneurisma aqui de cerca de 2 milímetros. A gente vai aqui para a imagem da parede vascular e, de novo, vocês observem a presença do realce, né, do plexo venoso superiormente aos aneurismas. Então, eu tenho a glândula hipofisária completamente opacificada pelo contraste, e aqui eu tenho um aneurisma e tenho um plexo venoso acima do aneurisma. Então, aqui, esse cresce claramente no interior do próprio seio cavernoso, e esse daqui tem uma área de realce. Superiormente, talvez um pequeno componente do aneurisma com a extensão intradural. A sua maior parte claramente apresenta um crescimento extradural no interior do seio cavernoso. Então, eu posso reformatar nos diversos planos oblíquos, são sequências isotrópicas, milimétricas, então eu posso reformatar, como neste caso aí agora, por exemplo, no plano sagital, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o aneurisma, ele está saindo aqui, ele está aqui, então a gente tem algo que circunscreve o aneurisma com realce, então a chance desse aneurisma ser um aneurisma extradural é extremamente elevada. De novo, esse outro caso eu mostrei para vocês e queria aqui de novo mostrar a utilização da sequência Fiesta pós-contraste. Fica muito claro aqui a definição do anel dural. A gente tem 2 pequenos aneurismas de um lado. Aqui o processo clinoide, tá, anterior, então o pilar óptico estaria perto daqui, e aqui o próprio anel dural externo. Então, os aneurismas localizados abaixo dessa estrutura, que seria o anel dural externo, seriam aneurismas extradurais. Acima, aneurisma intradural. Então, claramente aqui um aneurisma extradural e do outro lado aqueles 2 pequenos aneurismas. Esse mesmo paciente, o que eu achei interessante é que a gente pôde fazer a análise comparativa da sequência de parede vascular pós-contraste com a sequência Fiesta pós-contraste. Fiesta pós-contraste, nesse caso, também ficou muito bonito. Nem sempre fica tão anatômico quanto nesse nosso paciente. Esse paciente foi um paciente também da semana passada, ou retrasada, se não me engano, mas nesse caso daqui foi muito bonito de se ver o seio cavernoso. Vejam que o seio cavernoso tem uma intensidade diferente do líquor. Eu faço questão de voltar aqui e mostrar para vocês. Vejam que o seio cavernoso ele é um pouquinho mais cinza do que o líquor. Então, por este motivo, eu consigo definir exatamente onde é o anel dural externo. E aqui, aquilo que se realça pelo contraste deve ser interpretado como seio cavernoso. E se o aneurisma tem algo realçando acima dele, este aneurisma seria extradural. Será que todo aneurisma extradural ele não precisa de tratamento, mesmo assintomático? Essa é uma questão interessante. Então, esse é um algoritmo aqui desse trabalho publicado em 2019, que ele chama atenção para a presença de erosões ósseas. Então, muito cuidado com aneurismas de seio cavernoso extradural que remodela osso esfenoidal. Então, aqui, o melhor método para se avaliar
o esfenoide é a tomografia e não a ressonância. Então, isso vale principalmente para aneurismas maiores. Então, aneurismas maiores de seio cavernoso, assintomáticos, merecem uma angiotomografia buscando estas áreas de erosão óssea. Então, vejam esse paciente com aneurisma claramente de seio cavernoso, aneurisma extradural, mas que remodelava o seio cavernoso. E qual é o problema? A literatura já mostrou, por exemplo, casos de epistaxes volumosas por ruptura desses aneurismas para o interior do seio esfenoidal. Então, no caso de aneurismas maiores de seio cavernoso, vale a pena fazer uma angiotomografia computadorizada e nosso papel como radiologista é dizer se há ou não essa erosão, remodelamento da parede do seio esfenoidal. E, por fim, se vocês me permitirem mais alguns minutos, falar um pouquinho sobre a imagem como biomarcador de inflamação, tá? E aqui eu já resumo tudo que eu vou falar. Esse aqui é um consenso que foi publicado em 2017 sobre a imagem de parede vascular e, em relação a esse tópico, ainda é domínio de pesquisa. Então, não tem nada certo, nada validado em relação ao estudo de parede vascular para determinar se um aneurisma, por exemplo, ele é instável ou não. Eu vou trazer alguns dados interessantes e que talvez a gente possa discutir previamente. Então, as imagens de parede vascular são essas imagens, onde nós suprimimos a intensidade do líquor e da intensidade do sangue no interior do vaso para se estudar a parede do vaso. Então, o que se faz é isso, é uma supressão do líquor e uma supressão da intensidade de sinal dentro do vaso, buscando avaliar a parede vascular. Esse é um exemplo, no caso que foi cedido pelo Vitor Hugo, onde se tem um aneurisma aqui de cerebral média, imagens pré e pós-contraste, com realce concêntrico até bastante intenso da parede deste aneurisma, e a gente vai ver se isso daí significa ou não instabilidade e uma maior chance de ruptura. Então, em relação ao estudo de parede vascular na avaliação dos aneurismas, eu queria abordar aqui 4 tópicos. O primeiro dele diz respeito a como detectar realce. Primeira coisa é que não há nenhum consenso na literatura. Alguns trabalhos apenas definem há ou não realce, seja um realce focal, seja um realce concêntrico. Alguns definem se o realce pode ser leve, moderado ou intenso. Outros não, outros só definem realça ou não realce. Alguns estudos mostram de forma quantitativa, existem alguns softwares de quantificação de realce. Alguns estudos quantificam de forma relativa, eles colocam a bolinha na área de realce do aneurisma e, por exemplo, comparam com a haste hipofisária. Então, resumindo para vocês, não há nenhuma padronização em relação ao que se falar em relação ao realce do contraste desses aneurismas. O que a gente utiliza na prática é se realça ou não e tenta definir se é um realce concêntrico, se existe alguma forma mais espessa, um realce parietal mais espesso em alguma determinada região, já que alguns estudos, por exemplo, mostram que essas áreas focais, por exemplo, podem estar relacionadas a um componente de ateromatose. A gente vai ver se existe dado suficiente na literatura capaz de mostrar que realce é igual a inflamação, isso eu vou mostrar para vocês. E 2 perguntas que eu acho extremamente importantes: se aneurismas instáveis rotos realçam e aneurismas não rotos estáveis não. A gente vai ver isso. E se aneurismas estáveis podem realçar. Então, vamos por parte. O que se tem hoje são poucos estudos com avaliação histopatológica, com correlação da patologia. Mas, dos poucos estudos que nós temos, existe um denominador comum nesses estudos, e esse denominador comum é que este realce, usualmente, ele é explicado pela presença de infiltração de macrófagos e linfócitos, neovascularização, deficiência de elastina e proeminência de vasovasório. Ou seja, inflamação é sim um denominador comum nestes estudos que tiveram correlação histopatológica. Então, é variável, a causa deste realce pode ter outro substrato patológico, mas parece que inflamação é, de fato, um denominador comum, pelo menos na maior parte desses estudos que avaliaram histopatologicamente esses aneurismas operados. Em relação a aneurismas instáveis rotos realçarem e aneurismas não rotos estáveis, usualmente não, também existe muito dados robustos na literatura que nos mostram exatamente isso. Aneurisma que rompe, ele realça. Aneurisma
estável, não roto, usualmente não realça. E a gente vai ver se aneurismas estáveis podem realçar. Então, eu trouxe para vocês as duas maiores meta-análises, que eu acho que são os melhores estudos que avaliaram exatamente este papel da imagem da parede vascular. Será que a imagem, o realce, ele é capaz de predizer instabilidade? O trabalho que eu achei mais interessante, de fato, foi esse mais recentemente publicado, agora em 2020, onde ele revisa o maior número de estudos longitudinais. A primeira meta-análise basicamente só tinha um único estudo com follow-up longitudinal, e essa meta-análise mais recente ela já inclui aí alguns trabalhos com follow-up longitudinal, e ela define também, ela faz questão de definir o que seria instável. Instável, a definição de instável é extremamente importante na interpretação e na análise desses estudos, já que aqueles estudos que incluíram neste grupo de instável aneurismas rotos tiveram essa variável confundidora. Então, esse foi um trabalho que conseguiu colocar aí como instável os aneurismas que se tornaram sintomáticos, aneurismas que cresceram ou que romperam no follow-up. Estes eram os aneurismas que nesta meta-análise foram considerados aneurismas instáveis. Foram estudados 407 aneurismas com estudos de imagem da parede vascular, tanto na avaliação inicial quanto no follow-up. E olha o que é mais interessante desse trabalho. Duas lições essa meta-análise, essa análise nos mostrou. Primeiro, pacientes que não têm realce pelo contraste, a probabilidade de progressão é extremamente baixa. O valor preditivo negativo desses pacientes era de 96%. Então, parece que mais importante do que demonstrar realce pelo contraste seria a demonstração da ausência de realce pelo contraste. Então, isso é mais ou menos uniforme na literatura. A literatura mostra que aqueles aneurismas que não realçam pelo gadolínio, esses aneurismas estariam estáveis nos estudos de follow-up. E o outro dado extremamente interessante dessa meta-análise é o grande percentual dos aneurismas estáveis que realçavam. O valor preditivo positivo era de apenas 14%. Esse estudo mostrou que 1/6 dos aneurismas que realçavam, apenas 1/6 deles se tornavam instáveis, ou seja, a presença de realce no estudo inicial desses pacientes não deve ser encarado como um fator prognóstico ruim. Ainda é precoce utilizar o critério de realce como um pior prognóstico, pelo menos no estudo inicial. O mais importante é a ausência de realce, a chance de estabilidade é muito alta. Realçou, ainda assim, esse paciente tem chance de ter um aneurisma estável, tá? Então, é isso que esse trabalho, essa meta-análise trouxe de mais interessante. Por outro lado, esse é um outro trabalho interessante que mostrou que os pacientes que tinham realce no estudo inicial, mas que este realce ele aumenta nos estudos de follow-up, este aumento do realce pode anteceder o crescimento do próprio aneurisma. Então, por mais que a captação no estudo inicial possa não ser um fator prognóstico ruim, seria um estudo nosso de baseline para que a gente acompanhe este paciente. Se este paciente apresenta nos estudos de follow-up um aumento da intensidade de realce daquele aneurisma, este sim teria uma maior chance de progressão. Então vejam, paciente realça, faz-se um controle. Se aumenta o realce, agora sim este aneurisma poderia ser taxado, né, rotulado como um aneurisma instável. Alguns fatores a literatura já mostrou que estariam associados a uma maior chance de realce do contraste, e seriam eles o tamanho, a localização e aqui nesse caso, por exemplo, o FACES score. Quanto maior o score FACES, maior a chance do realce pelo gadolínio. Então, aneurismas maiores teriam maior chance de realçar, aneurismas com lobulações, aneurismas com sacos, eles também teriam maior chance, e aqueles aneurismas com aquelas localizações de maior risco de ruptura também seriam aneurismas com maior chance de realçar. Esse é um caso que foi cedido por doutora Cristiane, da Beneficência Portuguesa. Então, a gente tem aqui imagens pré e pós-gadolínio, mostrando o realce concêntrico, tá? Pelo menos moderado, em toda a extensão desse aneurisma.
da porção posterior do segmento supraclinoide. Isso é artefato de fluxo, turbilhonamento. Isso não deve ser encarado como um trombo aneurismático ou realce no interior do aneurisma. Isso é artefato de fluxo, a gente tem que conhecê-lo. Apenas um resumo do que eu já falei. E, para concluir essa parte do uso do estudo de parede vascular na avaliação do aneurisma, a primeira pergunta é como detectar realce. O que se faz hoje, o que a gente faz na nossa rotina é uma análise subjetiva e a gente vai dizer se há ou não realce, se esse realce é concêntrico ou se predomina em uma determinada região do aneurisma. A literatura nos mostra que o substrato patológico de realce tem um denominador comum, e esse denominador comum seria o processo inflamatório. A literatura também tem dados bastante robustos em relação a aneurismas rotos e instáveis. Eles realçam, enquanto os aneurismas não rotos e estáveis têm uma menor chance de realçar. Então, nós temos dados bastante robustos em relação a esta afirmação. A outra pergunta que se faz é: aneurismas estáveis podem realçar? Sim, frequentemente realçam. Nós vimos que apenas um sexto dos aneurismas que realçavam se tornavam instáveis no estudo de follow-up. Vimos que o valor preditivo positivo é muito baixo, em torno de 14%. Lembrar do fator preditivo, do valor preditivo negativo de 96%. Significa que a ausência de realce nos dá uma certa segurança no follow-up desses pacientes. E lembrar, de novo, chamar que esse biomarcador, apesar de ser um biomarcador extremamente promissor, ele ainda não foi validado em grandes estudos longitudinais. E para finalizar essa aula, que eu acho que passei bastante do tempo que me foi dado, esse foi um caso também cedido pela doutora Cris, onde nós podemos ver aí 2 aneurismas das bifurcações das cerebrais médias. Qual dos 2 a gente poderia tratar? Vejam que são aneurismas até lobulados, aneurismas o da direita com aquele aspecto mais pontiagudo. Foi feito estudo de parede vascular, o aneurisma da esquerda apresentava uma área focal de realce mais significativa. Esse paciente foi operado pelo Dr. Evandro de Oliveira quando ainda estava vivo, e o aneurisma direito não. Então, eles tomaram a conduta com base na imagem da parede vascular. Acredito que seja um método que a gente possa, a partir de agora, utilizar na nossa rotina. É algo ainda novo para todos que estão fazendo. Aquelas pessoas que eu agradeço, são pessoas que têm me ajudado bastante, que já têm uma certa experiência, mas o que eu vejo é que está todo mundo ainda no momento de aprendizado, e a gente tem essa oportunidade de aprender juntos. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradecer de novo ao Murilo, ao Drayton, pelo convite, realmente muito bacana essa oportunidade. Eu acho que era isso e muito obrigado, pessoal. Obrigado, Saulo. Eu, sem mais delongas, dado o adiantado da hora, eu queria passar a palavra para o Francisco Montalverne, que também, assim como você, nos honra com a presença dele. É uma pessoa neurologista de formação, neuroradiologista, neurointervencionista, antigo presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, e um entusiasta do tratamento endovascular e de tudo aquilo que a medicina pode oferecer em prol dos pacientes. Então, Montalverne, muito obrigado. Boa aula para você. Fica à vontade. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos soteropolitanos pelo convite. É sempre um grato prazer disponibilizar o tempo com pessoas que nos apraz, e espero poder adicionar alguns aspectos à já ampla discussão apresentada pelo Saulo, ao que aproveito o ensejo para parabenizar. Efetivamente, toda a problemática do aneurisma cerebral, e esse slide é furtado do meu amigo Drayton, vem da definição inicial que o aneurisma tem na mente de uma pessoa que o porta. Então, como aqui posto na definição do primeiro dicionário da língua portuguesa, é uma dilatação do vaso que pode causar um óbito e são geralmente incuráveis. Então, esse aspecto, indubitavelmente, pesa. Então, logo você tem o diagnóstico de um aneurisma. Mas é importante salientar,
prezado amigo Drayton, Murilo e Saulo, que a aneurisma cerebral é uma simplicidade semântica, porque esse termo alberga diferentes fisiopatologias. E se as fisiopatologias são diferentes, a história natural não há de ser esperada similar. Assim, o grande segredo do tratamento do aneurisma cerebral é a individualização do tratamento. Então, quando a gente vai ver a questão de prevalência, ela é muito variada. Então, existem séries, sobretudo as bem estruturadas, como a da Finlândia e do Japão, que tem uma incidência bem mais relevante, mas é lugar comum aceitar que há 2% dos pacientes com aneurismas cerebrais, os quais a grande maioria, felizmente, são assintomáticos. Porém, não adianta a gente entrar nessa semântica discursiva, porque o que vem à mente é o desespero da lembrança de alguém que vivenciou a tragédia que é uma ruptura de aneurisma cerebral, já que 50% dos pacientes vão a óbito e dos sobreviventes, mais 40% chegam a ter uma dependência de forma que apenas 20% volta à normalidade da vida. Então, é um evento inflexível na vida das famílias que vivenciam isso, sobretudo pelo fato de a grande maioria ser adulto jovem. E todos nós já vivenciamos isso. Porém, se a gente colocar na perspectiva da incidência da ruptura do aneurisma cerebral, que em média é em torno de 10 a 100 mil, 10 rupturas por 100 mil habitantes, e colocado na mesma base, para analisar adequadamente, nós teríamos 2.000 pacientes com aneurisma a cada 100 mil, e a gente vê que, aí, teoricamente, por esse número, 99,9% dos aneurismas não romperiam. A maioria dos aneurismas cerebrais não rompe. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente tem que ter. Agora, há fatores de risco diferentes, muitos dos quais já muito bem discutidos pelo Saulo, estão relacionados às características do paciente, do aneurisma, e também da história familiar do paciente. Mas o PHASES, ele veio, o estudo Izuya veio para determinar um novo paradigma de como limiar de tratamento. Duas perguntas básicas: rompeu ou não rompeu? Se não rompeu, um aneurisma prévio, de uma maneira geral, trata-se os aneurismas quando eles são maiores do que 7, isso é um guideline bem aceito. Não há muita discussão quanto a isso, então a gente... Não está passando aqui para o slide. Só um minutinho. Pronto. Então, a gente aceita esse fato, mas a gente sabe que a fragilidade metodológica, os objetivos não foram prefixados, eles colocaram o tamanho como uma variável contínua, esquecendo que existe a dinamicidade do tempo. Mas, como a gente comentou, é fácil hoje, do ponto de vista científico, se indicar, de uma maneira geral, tratamentos para os aneurismas maiores do que 7 milímetros. Agora, paira a questão se são inocentes e não cursarão com riscos menores do que 7 milímetros. Como bem apresentado também pelo Saulo, a gente vê que nas séries de aneurismas rotos, existe até 70% dos casos que têm presença de aneurismas menores do que 7 milímetros. Agora, isso é uma discussão também complexa, prezado Saulo, porque a gente está olhando sob perspectivas diferentes e não é justo, né? Porque, efetivamente, a grande maioria dos aneurismas tem menos do que 7 milímetros. E alguns rompem, né? Tudo bem que a gente pode até achar que são a maioria, em torno de 50%, 60% em algumas séries, mas se a gente colocar esse N dos que romperam sobre a população global, a gente vai ver relativizado esse impacto. Fato é que os aneurismas maiores do que 7 milímetros têm risco maior, isso é um ponto que a gente não pode sair daqui com dúvida disso, e os aneurismas de 7 milímetros têm menor risco, mas não quer dizer que eles não tenham risco.
E é interessante ver a análise retrospectiva, o que traz à baila aí, o que o Saulo muito bem comentou. O estudo do nosso amigo Paguiola está em Vitória, esteve em Paris durante 2 anos e avaliou os aneurismas rotos na sua instituição durante um período de 5 anos e viu que a grande maioria desses pacientes, 80% dos pacientes, tinham, pelo score phase, que hoje, assim, no linguajar coloquial da neurociências, é a língua que se fala, o phases é muito baixo, não vamos tratar, mas ele viu que na série desse grupo, 80% tinham phases menor do que 10, que hoje foi estabelecido como limiar da indicação de tratamento. Porém, a gente comentou há pouco que a grande maioria dos aneurismas não rotos são menores do que 7, efetivamente, e relativamente sobre essa população, eles têm uma prevalência menor. Porém, algumas outras variáveis elas não são levadas em consideração, como, por exemplo, a individualidade de cada paciente, mas, sobretudo, como foi a velocidade de evolução de formação desse aneurisma. E como a gente não tem o T0, a gente não pode discutir sobre o T2. Então, a gente assume que esse aneurisma tem 5 milímetros, mas não sabe como ele evoluiu ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma, como há muitos trabalhos que já mostram isso, a velocidade da evolução é um fator a ser considerado. Outros pontos que a gente sabe, a origem, a localização, o sexo feminino, a presença de aneurisma prévio sintomático, a idade, tudo isso aumenta o risco. Só para vermos aqui as questões da individualização. Outro ponto extremamente importante, que se você tem uma história familiar de aneurisma na família, você aumenta em 17 vezes o risco de sangramento comparativamente à população que não teve história prévia de aneurisma cerebral roto. Adicione-se ainda ao fato que as famílias com história de hemorragia subaracnoideia têm um risco mais elevado ainda do que as famílias com história familiar de aneurisma, mas sem hemorragia subaracnoideia. A morfologia do aneurisma, a velocidade de crescimento, esse aneurisma, por exemplo, irregular, é diferente do aneurisma com aspecto de uma uva, com a parede muito lisa. É natural de se estimar que esse ponto é uma saculação adicional dentro de uma saculação já frágil, com toda uma modificação estrutural na parede desse aneurisma cerebral. E como o Saulo comentou, a gente tem que olhar sobre uma perspectiva dinâmica desse aneurisma cerebral, e não sobre uma bolha que se formou como uma câmara de ar, para quem a conheceu, mas saber que existe uma dinamicidade, uma vida, um processo inflamatório, uma quebra de colágeno, uma fragilidade de elastase, de elastina, e todo o processo de turnover e regeneração da parede arterial torna essa doença dinâmica. E a individualização e a prudência no momento de manejar esses pacientes talvez seja a marca principal. Nem a ortodoxia da phases mas isuia, nem aneurisma bom é aneurisma tratado, como o jargão do ratinho, mas talvez o meio tempo temperado aristotélico seja mais prudente. Então, eu vou compartilhar com vocês como é que é o processo de tomada de decisão que a gente executa em nossa prática do dia a dia. Nos é encaminhado aneurisma não roto. Primeira questão que a gente avalia, e a neuroimagem tem papel fundamental, como previamente comentado, é a localização do aneurisma intradural, e várias estratégias que se utilizam. É realmente a posição do canal óptico é um fato remarcável, que a gente utiliza de rotina, avaliado melhor na angiotomografia, mas para sequência CIS você utiliza de maneira extremamente relevante, e a possibilidade de você, então, topografar adequadamente. Se ele não for intradural, então você, a princípio, tem um tratamento conservador, mas você individualiza o tratamento a depender de outras variáveis, como bem apresentado na erosão do pilar esfenoidal, da parede do teto esfenoidal, a presença de aneurisma maior do que 20 milímetros. Mas, focando no mais simples de decidir, que são os intradurais, se o paciente ele tem uma funcionabilidade
e não tem uma doença que abrevia a sua sobrevida, de uma maneira geral, a gente discute o tratamento, e se você conseguir oferecer um tratamento com risco menor do que 3%, de uma maneira geral, a gente oferece ao paciente esse tratamento. É importante salientar que você deve ter essa maneira dialética hoje de abordar essa doença, posto que os aneurismas não rotos, toda a complicação do procedimento ela recai exclusivamente sobre o médico que está fazendo o procedimento, de forma que, de uma maneira geral, nós temos o hábito de fazer aí um flerte de longa data com a família, para que os enlaces de confiança se estabeleçam, os pilares da execução da medicina, a confiança possa ser bem solidificada, então você permita que o paciente, que ele mesmo tenha o desejo de tratar esse aneurisma, e não você forçar o paciente, dizendo que ele tem uma bomba na cabeça, a tratar o seu aneurisma. Quando, porém, esse risco ele é entre 3% e 5%, você individualiza o tratamento. Da mesma forma, quando ele é maior do que 5%, você individualiza. E é importante trazer a consideração que esse risco de tratamento não é o da literatura, mas o risco do operador a quem você indicou. Então, não dá para comparar uma pessoa que, como o Draito, tem mais de 20 anos que realiza esse procedimento endovascular, com uma pessoa que tem 5 anos que realiza o procedimento endovascular. Não é igual, né? Nós sempre tendemos a melhorar, se nos permitirmos a análise das dificuldades, das fragilidades, para assim garantir um processo de melhoria contínua. Então, o tempo também, muito bem dito por um dito filósofo, forma mais tolos do que sábios. Então, para se tornar sábio, você tem que criar mecanismos para a excelência, e um deles é a crítica e a análise detalhada das falhas dos seus processos. No caso do paciente ter uma funcionalidade inapropriada ou uma abreviação da sobrevida por uma doença como oncológica, em caso de funcionalidade inapropriada, a gente cita sempre as doenças cognitivas, né, neurodegenerativas. De uma maneira geral, a gente não oferece tratamento nessas condições. Então, o que é individualizar o tratamento? Isso é a arte da medicina. Então, você tem que buscar os fatores de riscos individuais do paciente, dos quais salientamos a presença do tabagismo, que inexoravelmente é um dos principais fatores de risco de instabilidade de aneurisma e de risco de ruptura, a história prévia de hemorragia subaracnoidea, a história familiar, como a gente apresentou, a presença de colegenopatias, mas não doenças do colágeno inflamatória, mas doenças estruturais do colágeno, uma displasia fibromuscular, doença de Marfan, Ehlers-Danlos, e neurofibromatose tipo 1 e assim sucessivamente. A questão da morfologia aneurismal pesa muito. Você tem que buscar, inclusive, Saulo, descrever, como você bem mencionou, a presença da irregularidade do aneurisma, a relação do aneurisma com a artéria portadora. Quando você tem um aneurisma desproporcionalmente à artéria, ele tem um risco maior do que, por exemplo, um aneurisma de 5 milímetros, numa artéria pericalosa que tem 1,5 milímetros, é diferente do aneurisma de 5 milímetros, numa artéria comunicante posterior ou numa artéria cerebral média, já que essa relação é mais desfavorável. Logo, existe um estresse hemodinâmico maior na parede do aneurisma quando você tem essa relação maior, ou seja, mais aneurisma em relação à artéria portadora. Outro ponto é a questão da estabilidade aneurismal. A gente utiliza muito a velocidade de crescimento durante o segmento, quando você acha que não consegue oferecer um tratamento com risco aceitável, quando o paciente já tem uma idade maior, ou ele hesita na consideração do tratamento, normalmente nos casos de aneurisma menores do que 7 milímetros. A visual image, na nossa prática, ela é utilizada de rotina. Não se trata de uma varinha de condão, não é o bastão, o santo grau da resposta, não são as pitchers que respondem ao oráculo, a resposta miraculosa que a gente espera, mas elas dão um dado que é a presença de inflamação. Quando era negativo,
eu tenho um dado a mais para não tratar, sobretudo se eu estou em dúvida do benefício do tratamento, mas se ele é positivo, a gente tende a utilizar isso como um argumento e, naturalmente, a gente tem que pesar nessa decisão se o erro que a gente está tendo em indicar ou não é mais maléfico ou benéfico ao paciente. Então, você sempre pode errar numa decisão, você erra ao indicar e oferece o risco do tratamento, em torno de 3 a 5%, tenho certeza que o Drayton ele consegue oferecer um tratamento inferior a 3% na grande maioria dos pacientes, mas você pode oferecer também o erro de ter não tratado um paciente e oferecido a ele o risco de 3%, mas pagar pelo risco de oferecer ao paciente no futuro um sangramento com risco de mortalidade de 70%. Isso tudo deve ser considerado, mas eu queria deixar depois uma reflexão, vessel wall image. Inflamação não necessariamente quer dizer instabilidade. Inflamação pode ser um processo de regeneração. A inflamação passa a regeneração passa pelo processo de inflamação também. E o realce ele pode ser uma neoangiogênese, uma vasodilatação, e não necessariamente um processo inflamatório que degrada o aneurisma. Por exemplo, a gente sabe que no processo de evolução da parede dos aneurismas dissecantes, assintomáticos, existe o remodelamento. E se você acompanhar pacientes com aneurismas dissecantes, fusiformes, eles terão realce ao longo do tempo. E esse realce, ele não traduz instabilidade. Na verdade, ele traduz uma instabilidade negativa, no sentido de que ele está melhorando a instabilidade que ele tinha. Então, a gente tem que saber utilizar o dado que a imagem dá, a história do paciente, a fisiopatologia que comporta aquela doença. Outro ponto que a gente tem que considerar, conforme a gente comentou, é a escolha do tratamento. Porque existe um degradê evolutivo de risco, quando você faz só um colon simples. Eu acho hoje a utilização do device web, os tratamentos endosaculares, eles estão no risco bem baixo comparativo ao coli. Então, você tem uma evolução de risco, uma evolução tecnológica, mas também, mesmo com a tecnologia, você tem risco maior na colocação de diversões de fluxo, um risco biológico, oriundo da agregação plaquetária. Então, se você tem, por exemplo, e você não sabe, um paciente que tem uma síndrome antifosfolipídio assintomática, com deficiência de proteína C ou S, independentemente da qualidade da antiagregação que você faça e da técnica que você utilize, esse paciente tem um risco maior de trombose. E eu estou passando por uma situação como essa agora. O paciente nos procurou com 4 aneurismas, um roto, tem 3 outros aneurismas em torno de 5 milímetros, que não é possível o tratamento pela técnica convencional endossacular de Coyle, nem o web device, mas requer uma reconstrução constante e tem síndrome de SAF. Como é que eu vou tomar uma decisão individual nesse paciente, sabendo que ele porta consigo uma doença altamente trombogênica? Então, a gente tem que trazer tudo isso à baila na tomada de decisão de um paciente com aneurisma menor do que 7 milímetros, e a presença de mais desses fatores de risco aumenta o risco desse aneurisma. E você, então, considera com o paciente a individualização do tratamento, saindo dos guidelines tradicionais, que não são prisões, eles não são trilhos, eles são direções nas quais a média dos pacientes se comporta daquela maneira, mas existem outliers, aneurismas que teriam indicação e podem estar fora da indicação, e aneurismas que não têm indicação e que podem romper, como a gente viu, no caso de 50% a 70% dos casos de aneurismas que rompem, tendo menos do que 7 milímetros. Sem contar o impacto psicológico que há em um paciente, pelo inconsciente coletivo do que é ter uma hemorragia subaracnoideia. Cerca de 1/3 dos pacientes não conseguem ter uma vida normal depois de diagnosticado um aneurisma cerebral, e tenho certeza que o Drayton,
Murilo e todos os outros que estamos aqui escutando, já vivenciaram uma situação como essa. O paciente acha que tem uma bomba na cabeça e muitos médicos que esqueceram o julgamento de Hipócrates utilizam essa fragilidade em benefício próprio, dizendo que o paciente precisa tratar no mais breve intervalo, porque senão ele pode ter uma explosão desse aneurisma e morrer. No intuito de se beneficiar a si mesmo, pleonasmo utilizado, pleonasmo vicioso de ênfase, já que nossa prática é extremamente ao contrário. Você tem uma doença silente, cujo benefício do tratamento nós precisamos individualizar, e para isso nós precisamos de tempo. É uma dialética completamente oposta. Mas hoje, o web device, efetivamente, ele tem um risco muito baixo. Isso é uma revisão publicada na American Journal of Radiology, que mostrou, há um mês, a morbidade de 2,7%, e há um ano a morbidade reduziu para 1%, para 0%, e a mortalidade decorrente de comorbidades do paciente não relacionada ao tratamento. Então, o web device é um dispositivo como se fosse uma cesta endoluminal, aqui um aneurisma cerebral média, que outrora não seria possível tratamento. A gente, graças à evolução tecnológica, a gente conseguiu fazer esse tratamento, depositando um web, um procedimento que durou 30 minutos, e o resultado a longo tempo mostrou uma oclusão satisfatória desse colo aneurismal. A gente vem acompanhando esse paciente, não houve modificação desse, aqui é o controle de um ano, mostrando a estabilidade completa desse tratamento. O tratamento é extremamente simples, uma baixíssima taxa de complicação, e apareceu como um novo utilitário no armamentário do neurointervencionista para aumentar as fronteiras de tratamento. A outra técnica, esse é um aneurisma com um paciente com história familiar de 65 anos. Se fôssemos calcular o phases dele, daria provavelmente em torno de 4, 5, um risco baixíssimo, inferior a 2% de tratamento. Com a história familiar de hemorragia subaracnoideia, ele não tinha uma vida mais normal, não dormia bem à noite, um transtorno de ansiedade generalizada, um aneurisma complexo, você vê, com a displasia envolvendo todo o segmento da cerebral média esquerda, do tronco inferior. Outrora, impossível o tratamento. A gente utilizou a estratégia de diversor de fluxo, em que você, ao colocar o diversor de fluxo, você tem uma redução do fluxo no interior do aneurisma, e ele, ao longo do tempo, desenvolve uma trombose. Então, isso são os diversores de fluxo, tem vários deles, tem uma densidade de material maior, uma porosidade menor, que garante esse desvio do fluxo interior do aneurisma. Então, aqui, a gente vê que realmente, amigo Drade, você vê um aneurisma extremamente complexo, até com as técnicas avançadas de 2 anos atrás, não era possível tratar. A gente procedeu à micronavegação dentro do aneurisma, de maneira que conseguimos, então, depositar o stent silk vista, que passa no microcatéter extremamente fino, que garante essa navegação distal, mostrando aqui o stent formando um aspecto de U. Ele consegue ter, apesar dos 42 fios, uma navegabilidade excepcional, sem deformar a anatomia do vaso. E aqui a gente vê o controle com 1 ano, que eu realizei há 15 dias, mostrando a exclusão completa do aneurisma. A evolução tecnológica garante também aneurismos outrora impossíveis de ser tratar com uma técnica que a gente chama em Y, você cruza os estentes, então deposita as molas, garantindo um resultado morfológico extremamente satisfatório. Então, o que é que a gente tem a dizer? Aneurisma cerebral, ele fará parte da rotina de quem lida com neurociências. A grande maioria deles não provocará sintomas, em 51% das vezes eles são descobertos de maneira completamente fortuita. O mais importante de ter como mensagem é que os aneurismas maiores que 7 milímetros, em pacientes rígidos do ponto de vista funcional e com sobrevida adequada, devem ter seu aneurisma tratado, se conseguir ser realizado com um risco satisfatório. E nos aneurismas menores do que 7 milímetros, a individualização de tratamento baseado nos fatores de risco deve ser considerada. E voltamos a frisar, o Vessel Wall Image apareceu como um utilitário que nos ajuda nessa decisão. Não é exclusivo, mas ele é inclusivo, dentro de uma série de outras variáveis que se utiliza, clínicas, morfologia do aneurisma, história familiar, presença de tabagismo, crescimento do aneurisma. Então, a arte
da indicação do tratamento do aneurisma cerebral vem da individualização do seu tratamento, sobretudo em aneurismas que estão fora das recomendações. E, necessariamente, o espectro do tratamento desse aneurisma aumentou sobremaneira, porque houve uma evolução significativa do tratamento endovascular nos últimos 30 anos, de quando ele surgiu. Hoje nós conseguimos assegurar tratamentos seguros, tratamentos precisos, efetivos e estáveis a longo tempo, o que vem aumentando o nosso espectro de ação, reduzindo os riscos e assegurando uma qualidade para o paciente, que é o fim maior do que nós executamos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Montalverne. Como vocês viram aí, gente, a gente teve 2 palestrantes que dispensam comentários. Nós tivemos numa sessão com um tema relativamente específico, 62 pessoas participando, uma segunda-feira à noite. Eu acho que isso é muito louvável para o universo. Vários colegas da neurologia, vários colegas da neurocirurgia ainda na sala. E como moderador, bom, infelizmente a gente está um pouquinho com o horário um pouquinho adiantado, mas eu vou fazer 2 perguntas que são, como todo moderador deve proceder, provocativas, de alguma maneira, né? Eu tenho a felicidade, antes de perguntar, de poder ter um contato praticamente semanal com o Saulo. A gente discute muito caso, sou vítima de brincadeiras dele dizendo que eu só mando caso pipinado, né, para a vessel wall dele, mas assim como o Montalverne, eu acho que depois, sobretudo depois dessa aula aqui, muitos colegas que estão assistindo vão incorporar isso na sua prática, não porque seja o santo grau, como comentou Montalverne, mas porque traz um substrato decisional a mais, né, seja pela presença estimada de inflamação ou não, que não obrigatoriamente é um indicativo de ruptura que se aproxima, mas dá um certo norte em muitos dos casos. Então, pegando o gancho da aula de Saulo, eu queria perguntar para os colegas da neurocirurgia que estão aqui presentes. Acho que Carlos Baixo estava viajando e acabou de sair. Gostaria de registrar a presença do Dr. Haroldo e Bruno, que está lá nos Estados Unidos, mas está nos vendo aí. Obrigado pela presença. Suzete também esteve há pouco conosco e já saiu. Mas, com base no avanço, colegas neurocirurgiões, e aí fiquem à vontade, não se intimidem para responder e participar, Raimundo, Léo, Cadu, os colegas que estão na sala aí, com base no avanço dos métodos de imagem não invasivos. Ainda cabe solicitar uma angiografia se você quer clipar um paciente, sim ou não? Então, fica essa pergunta aí para os colegas neurocirurgiões. E para o Montalverne, uma pergunta também provocativa, obviamente que ele falou daquilo que ele executa, que é do tratamento endovascular. Hoje a gente tem aneurismas que eram praticamente impossíveis de serem tratados 5, 10 anos atrás e que hoje a gente consegue abordar. Você deu 2 exemplos aí muito falantes por si só, que são os 2 casos de cerebral média, mas nesse caso que você falou do paciente que tinha um defeito de proteína C ou S, não sei, que teve um aneurisma roto e que os outros não são abordáveis apenas com estente diversor de fluxo e você não pode antiagregar. Qual é a tua rotina, se é que ela existe, e em que situações você encaminha ainda o paciente para a neurocirurgia? Então, abra a palavra aí aos colegas neurocirurgiões na sala, espero que não se intimidem para que não sejam chamados diretamente. Eu tenho que falar ou eles falam primeiro como é que é aí? Eles falam primeiro, então a gente tem aqui, não sei se a gente tem Leonardo Conrado, que eu acho que ainda está na sala, tem Jackson, Leonardo, a gente vai falando dos neurocirurgiões, eles vão saindo aí, né, durante a pergunta. Raimundo, que está aí. Raimundo, por gentileza, amigo, vale ainda fazer angiografia pré-clipagem de aneurisma, sim ou não, e por quê? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar as brilhantes apresentações do Saulo, que eu já conhecia, do Montalverne, que eu tive o prazer e a oportunidade de vê-lo hoje aqui, né? Então, belíssimas apresentações, ambos de parabéns, e parabéns também a quem organizou essa sessão. Eu acho que cada vez mais, primeiro, eu ia devolver uma pergunta, né? Uma pergunta para o Montalverne e para você, Draito.
o que vai sobrar para nós, neurocirurgiões, né? O avanço cada vez maior das técnicas minimamente invasivas e do tratamento endovascular, né? Eu acho que cada vez mais a gente está tendo tecnologias mais modernas e que os aneurismas que antes, que ainda continua para nós, neurocirurgiões, no exercício da microcirurgia vascular, né? Difícil para vocês estão conseguindo superar isso muito mais do que nós. Mas eu não tenho dúvida de que hoje a gente precisa muito mais da angiografia convencional como método terapêutico e cada vez menos como método diagnóstico, não há dúvida disso, né? Isso aí para a gente está muito claro, né? Está muito cristalino. Então, eu acho que até um ponto que está muito pacificado também. A questão é que cada vez mais a gente tem operado menos, e esse é um grande problema para a gente também, né? Mas eu acho que ainda tem um espaço, mas esse espaço está ficando muito restrito. Eu queria ouvir também, devolver essa pergunta para vocês que fazem essa parte de endovascular. Ainda existe espaço para o neurocirurgião vascular? Eu vou deixar a pergunta, Raimundo. Obrigado pela tua reflexão. Se Leonardo puder se manifestar, eu também agradeço, já que ele abriu o vídeo aí. Você clipa aneurisma só com imagem não invasiva, sim ou não? E, na sequência, na resposta, o Franzé pode responder não só ao meu questionamento, como ao teu, Raimundo. Fica à vontade, Leonardo. Boa noite. Parabéns aí pelas aulas, doutor Francisco, doutor Saulo. Aprendi demais. Respondendo a pergunta se faz a angiografia antes da cirurgia ou não, acho que depende muito de onde você está, né? Eu acredito que nem todo lugar tem um doutor Saulo que faz aquela imagem perfeita e você fica super tranquilo em fazer uma cirurgia baseada naquela imagem de angiorressonância ou angi-TC. Eu venho mesmo de uma residência que a gente fazia muita cirurgia de aneurisma não roto baseada em angio-TC e angiorressonância, porque a qualidade era muito grande e era até uma forma de economizar, porque muitos pacientes eram do SUS, né? Então, eu acho que depende muito da qualidade da imagem que você tem, né? Como o doutor Francisco e o doutor Saulo falaram, né? Cada dia mais a gente vê os aspectos morfológicos, né? Então, em muitos às vezes um paciente faz uma ressonância, uma tomografia de má qualidade, a gente não vê o grau de lobulação do aneurisma, né? Principalmente aqueles menores do que 7 milímetros, 5, 6 milímetros, né? Então, cada vez mais a gente vai dando importância a esses aspectos morfológicos, né? Então, acho a qualidade da imagem faz toda a diferença. Perfeito. Eu vou, antes de passar a palavra para o Montalverne, vou instigar aqui Jackson, que está na sala, por dois motivos. Porque é um colega neurocirurgião, e segundo, porque teve a sua formação na Beneficência Portuguesa no mesmo lugar de onde veio o Saulo. Então, aproveitando o ensejo, Jackson, se você estiver, de fato, por aí me ouvindo, lá na BP, enquanto você foi residente, você é um pouco mais jovem do que Raimundinho, se fazia clipagem sem exame invasivo, com base nessas belas imagens que Saulo mostrou aí, que praticamente aqui, a gente está falando no âmbito da rede DO, a gente consegue adquirir praticamente nos 3 hospitais da rede. Você acha que vale a pena ainda? Olá, boa noite a todos. Bom, basicamente a minha experiência na Beneficência Portuguesa, eu passei 5 anos lá e tive o prazer de ser residente de Dr. Evandro. Assim, no cenário de urgência e emergência, os exames não invasivos, angiorressonância, angiotomografia, obviamente, eles ganham uma relevância bem grande, vem ganhando cada vez mais, né? E, obviamente, esses exames têm se desenvolvido e têm tido dado para a gente muita qualidade no sentido de estudar essas lesões aneurismáticas. Mas, no cenário de aneurisma não roto, no meu serviço, eu também ainda guardo essa visão, eu não vejo por que se dispensar o estudo angiográfico, porque hoje você tem aquela coisa, você tem inúmeros aspectos para você avaliar no tratamento de aneurisma, e se o paciente tem boas condições de saúde, pode se submeter ao que é o padrão ouro no estudo da lesão aneurismática,
eu não vejo por que você dispensar esse tipo de exame. E mesmo assim, no ambiente que você está, até no ambiente de urgência, se você tem uma facilidade, você tem uma equipe que você, até para definição de modalidade terapêutica, eu acho que sempre que você pode fazer uma geografia, eu sou a favor. Eu sou sempre a favor. Era a escola que eu frequentei, minha especialização, minha residência médica, era bem assim que a gente costumava fazer. E o doutor Evandro e o doutor Feres, e sempre gostava muito de discutir na época com o doutor Rony, e a gente também discutia muito na Medimagem, lá na Beneficência Portuguesa. Sempre os estudos, eles traziam informações, um adicionando o outro, mas assim, de certa forma, e é o que eu guardo até hoje, não tem porquê, se você pode ter o padrão ouro para te ajudar numa decisão de uma lesão tão complexa, tão multifatorial, tão difícil, que pode ter complicações ameaçadoras da vida, sempre que você puder estar com o padrão ouro em mãos, para mim é a preferência. Perfeito, amigo, obrigado. Então, eu vou passar aí para o Montalverne, ele responder essas duas questões. A primeira, minha provocativa, quando é que ele manda o caso para a neurocirurgia, e a segunda, que se abraça com a minha, que é a de Raimundo, o que vai sobrar para a neurocirurgia? Você Montalverne, tem essa visão pessimista de Raimundo Fernandes ou não? Fica à vontade, amigo. Obrigado pela provocação. Eu acho que não existe... Eu sou ecumênico, você me conhece bem, não só do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista existencial. Eu acho que não há ambiente para criar discussões de quem é o mais forte nessa relação. Necessariamente é importante você ter um neurocirurgião vascular, porque há doenças que são exclusivas, são inclusivas na participação da neurocirurgia. Então, hoje, de uma maneira geral, a malformação arteriovenosa, quando você decide um tratamento, é quase inevitável você precisar de um neurocirurgião. Então, não obstante, o tratamento da malformação arteriovenosa, do ponto de vista neurocirúrgico, é uma doença extremamente desafiadora. E como o doutor Raimundo comentou, é importante você ter uma curva de aprendizado. Então, para você ter uma curva de aprendizado, você tem que ter um número de pacientes tratados, né? Então, o que eu acredito, e é assim que a gente vem discutindo dentro da nossa instituição, nós atendemos em cerca de 400 hemorragias subaracnoides por ano aqui no Hospital Geral de Fortaleza. Todos os casos são centralizados numa discussão com o neurocirurgião vascular, e uma das premissas que nós temos aqui, no aneurisma roto, é que ele deve ser tratado no máximo em até 3 dias. Idealmente, né? Claro que existem circunstâncias que fogem ao ideal. Então, se porventura for optado por uma decisão de um tratamento neurocirúrgico, ele não pode ser postergado para agradar o preenchimento de uma necessidade neurocirúrgica ou ocupar a sala que está prevista para daqui a 5 dias. Então, se a neurocirurgia quer manter uma atividade, ela tem que mudar um pouco o foco, né? Não pode o neurocirurgião, o aneurisma cerebral, se ajustar ao tempo do neurocirurgião. É o neurocirurgião que tem que se ajustar ao tempo da doença. Então, aqui a gente tem essa filosofia bem serena, uma discussão multidisciplinar que é gerenciada pela neurocirurgia vascular. Agora, eu vejo com dificuldade manter uma atividade neurocirúrgica pontual. Então, eu acho que o futuro, a neurocirúrgica vascular, eu digo microcirurgia, é pontual, ou seja, eu fazer um aneurisma por mês. Isso, no meu entendimento, é muito complicado de você garantir segurança para o paciente. Então, eu acredito que a tendência é você ter grandes centros que tratam a doença neurovascular de maneira multidisciplinar e integrada, focada no paciente, e assim você vai ter as referências que conseguem ter uma curva de aprendizado para garantir a efetividade do tratamento e segurança para o paciente. É muito complicado, sobretudo na prática privada, você se manter uma atividade neurocirúrgica
se você não tem uma atividade pública que garantir um volume de pacientes. Então, na minha prática privada, hoje, e eu acredito isso, você ter um paciente que é exequível de ser realizado por via endovascular, se for garantida a efetividade a curto prazo e a estabilidade a longo prazo, há aneurismos que nós sabemos de antemão que são complexos, o tratamento, do ponto de vista de estabilidade a longo prazo, eu não acho correto com o paciente você indicar uma neurocirurgia se for possível realizar um tratamento endovascular, garantindo essas duas premissas, efetividade a curto prazo e estabilidade a longo prazo. Então, aneurismas, por exemplo, de cerebral média complexos, como aquele que eu mostrei na apresentação, a gente tem uma fragilidade a longo prazo no acompanhamento. Então, e por que você tratou? Pergunta que nasceria. Então, foi feita a discussão com o neurocirurgião que manejava o caso e ele pediu para a gente tratar porque o cérebro estava demasiado e ele achou mais seguro garantir o tratamento endovascular e a proteção precoce do paciente. Então, isso é a visão que a gente tem hoje do tratamento integrado da doença neurovascular. Vou fazer uma última pergunta aqui para Saulo, que é já 21h15, se Murilo quiser depois finalizar, fica à vontade. Saulo, quais são os empecilhos hoje, se é que existem, de que natureza, e quando é que você acha que a imagem da parede vascular ela vai ser ou passar a ser um exame de rotina? A gente vai fazer isso no dia a dia e não somente em casos específicos. Primeiro, você acha que isso irá ocorrer, sim ou não? E segundo, se existem empecilhos de natureza distinta em relação ao aparelho, em relação à cobertura da ANS, em relação a preço e por aí vai, para que tudo isso que você falou de forma tão brilhante aqui, que os colegas que lhe assistiram possam incorporar na sua prática do dia a dia. Então, primeira coisa, se você fala de imagem de parede vascular de uma forma mais global, assim, a indicação é bem ampla, né? A gente tem desde doenças traumatosas, vasculopatia inflamatórias, o próprio aneurisma, então a gente tem uma série de indicações bastante interessantes. Hoje ainda eu acredito que a indicação tenha sido muito individualizada. São casos de dificuldade diagnóstica, não são casos de rotina. Eu acho que não está fazendo parte da avaliação de rotina de nenhuma patologia específica, mas sim de casos pontuais, onde persiste alguma dúvida diagnóstica, algum caso, por exemplo, que está na dúvida, uma dissecção que não ficou muito bem demonstrada numa sequência de rotina clássica, assim, de uma angiorressonância ou tomografia, acaba indo para a parede vascular. Então, atualmente, eu vejo isso não só aqui ainda, acho que a gente ainda está engatinhando, mas eu vejo que nos grupos em São Paulo está se fazendo de uma maneira mais rotineira mesmo, mas mesmo lá eu acho que ainda tem sido feito de uma forma meio que individualizada, não de rotina, né? Até porque, como eu falei, por exemplo, para aneurisma não tem nada validado cientificamente, assim, até essa questão da inflamação. Não sei se eu consegui passar essa ideia, a minha ideia era passar que é contrária, né? Realçar não significa muita coisa no aneurisma, pelo contrário, né? Então, a gente tem feito muito assim, pontual, são casos pontuais. Em relação à parte técnica propriamente dita, a gente ainda está atrás, né? Então, no nosso grupo, por exemplo, o único lugar que eu tenho feito é lá na própria clínica, na Clivale. A gente não tem nenhum dos grandes hospitais ainda, nenhum deles com a sequência Black Bolt específica, né, para avaliação de parede vascular. Em relação, por exemplo, a uma coisa que talvez eu acho que venha virar um grande biomarcador no estudo de doença traumatosa. Eu acho que vai ser uma grande aplicação de imagem de parede vascular. É uma coisa que eu aposto bastante. Mas eu acho que, tecnicamente, mesmo nessas instituições que já têm esse caminho percorrido aí, eles estão tendo dificuldade, sabe? Assim, não são imagens maravilhosas. É difícil também você competir com um cara que tem um 3 Tesla, uma bobina de 64 canais, e a gente está tentando fazer milagre aqui com 1.5, sabe? Então, a gente ainda precisa melhorar nosso poder aqui de técnico mesmo, de máquinas com melhores softwares e bobinas e campo magnético,
E eu acho que está todo mundo meio que aprendendo ainda. É um protocolo muito demorado. A primeira coisa é essa. Uma sequência dessa demora 6, 8 minutos. Aí você faz pré e pós-contraste. Se você quiser estudar vaso cervical intracraniano, você vai ter 4 sequências de 8 minutos. Fora o TOF, fora... Então, assim, o paciente fica 1 hora em máquina. E se ele já não ajuda, você começa a ter artefato. E aí atrapalha a tua avaliação. Então, é o nosso papel, assim, até acompanhar o paciente e ver especificamente, assim, o que eu vou avaliar naquele caso, né? Então, por exemplo, é um cara que vem com irregularidade cerebral média, às vezes eu tenho que dedicar o estudo todo para aquela cerebral média, abrir mão do resto. Então, veja que é uma coisa que quase que é multidisciplinar mesmo. Você tem que vir para mim e falar, estou precisando, alguns dias atrás eu peguei um caso, que foi do Arthur, passou normal, todos os exames que a gente tinha, ele falou, cara, isso era uma secção de Pica, tenho certeza. E realmente na parede vascular ficou brilhante. Eu acho que você fez a arteriografia dele depois, com o Murilo, acompanhou esse caso também, né? Então, acho que o único método que a gente conseguiu mostrar foi com a parede vascular. A minha expectativa é que para doença ateromatosa, assim, eu acho que essa coisa de... A gente está vendo cada vez mais assim o risco de AVC em placas com estenoses mais baixas e com remodelamento positivo são muito mais vulneráveis do que placas com remodelamento negativo, aquela que estenosa, né, que crescem para fora com componente inflamatório, coro lipídico, mas eu acho que a gente ainda vai evoluir um pouco na questão técnica. Então, eu acho que ainda vão ser casos pontuais para se tornar rotina, eu acho que é a médio prazo. Ainda tem alguma coisa para a gente melhorar tecnicamente. Perfeito, amigo. Obrigado. Murilo, fica à vontade. Muito bom, Saulo. Obrigado, Franzé. Tava com saudade de você aqui em Salvador. Falei com o Drayton aqui pelo WhatsApp que você precisa vir aqui na sessão pelo menos uma vez por mês para a gente te ver falando novamente. Acho que as apresentações foram muito boas, dava motivo aí para um congresso inteiro, né? E eu acredito que esclareceu muitas dúvidas de todos nós, com certeza vai mudar alguns paradigmas de investigação para nós clínicos. Eu concordo com o Raimundo que cada vez há menos espaço para a cirurgia aberta clássica, já que existe um ganho de tecnologia, de curva de aprendizado dos nossos amigos e colegas neurointervencionistas. Então, para encerrar, acho que em relação à fala de Saulo, há uma tendência à mudança de cultura, né, Saulo? E isso vai impulsionar, talvez, o mercado a se adaptar a essa necessidade crescente de dar uma resposta mais precisa para esses pacientes. Então, eu queria agradecer a todos, eu acho que o horário está avançado. Franzé, uma hora dessa a gente aparece no Ceará para bater papo. Drayton, Raimundo, Saulo, os meninos da neurocirurgia, muito obrigado a todos e até a próxima sessão.